questão do ITA do ano de 2011 fala que um problema clássico de cinemática considera objetos que, a partir de um certo instante, se movem conjuntamente com velocidade de módulo constante a partir de seus vértices de um polígono regular, cada qual apontando na posição instantânea do objeto vizinho em movimento. A figura mostra a configuração desse movimento múltiplo, no caso de um hexágono regular. Considere que o hexágono tinha 10 metros de lado no instante inicial e que os objetos se movimentam com velocidade de módulo de 2 metros por segundo. Após quanto tempo estes se encontrarão e qual deverá ser a distância percorrida por todos esses objetos? Tá? Então, esse é um clássico exemplo de perseguição, porque você vai ter um hexágono que está aqui. Então, vamos desenhar esse hexágono aqui. Esse hexágono vai estar para cá. Esse hexágono vai estar aqui também, desenhando os vértices dele. E você pode imaginar que em todos esses vértices aqui vai ter um objeto. Nesse caso aqui, esse objeto vai estar mirando para cá, com velocidade v. Esse vai estar para cá, com velocidade v. Esse vai estar para cá, com velocidade v. Esse para cá, com velocidade v. E esse para cá, com velocidade v. E esse para cá, com velocidade v. Vai estar cada um perseguindo o outro, tá? E aí, se você pensar no instante seguinte, esse cara aqui vai estar um pouquinho mais para cá. Esse cara aqui, ele vai estar um pouquinho mais para cá. Esse cara aqui um pouquinho mais para cá, esse um pouquinho mais para cá, esse um pouquinho mais para cá. E, enfim, esse hexágono vai ficando cada vez menor. Até chegar um momento em que as 6 partículas vão se encontrar no centro desse hexágono aqui maior. Tá? Por que elas vão se encontrar no centro? Pela própria simetria, tá? Não pode ser outro ponto. Elas vão se encontrar aqui. Poxa, o que faz elas encontrarem ali e não aqui no centro? Tá? Então, dado que esse é um exercício bem simétrico, o encontro vai ocorrer no centro. Tudo bem? Então, assim, um outro ponto é que se essas partículas se movimentarem em outro momento e estiverem em outro hexágono, tá? Elas vão estar com a mesma configuração V, e se você der um zoom na imagem e rotacionar um pouco, você consegue voltar para essa imagem inicial. Então isso quer dizer que em todo momento a configuração vai ser exatamente essa. Tá? A única diferença vai ser o tamanho desse hexágono, mas o valor da velocidade e as direções vão ser todas essas daí. Tá? Você pode girar um pouco o eixo aí, mas você sempre vai conseguir voltar nessa mesma figura. Então, como consequência disso, a todo momento você vai ter... vamos pegar uma... Enfim, vou focar apenas em uma partícula aqui agora, tá? Eu vou pegar essa partícula aqui. Vou desenhar nossos eixos normais. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Vou desenhar nossos eixos normais e enfim, perpendiculares, tá? Vamos tentar descobrir o ângulo dela agora. Vou desenhar de novo para ficar mais bonitinho. Então, tem aqui, tá? Esse aqui está o nosso ponto. Então, vou ter aqui o meu centro O. Aqui vai ser meu vértice A, tá? E esse vértice A faz parte de um hexágono. Então, uma parte vai estar para cá, a outra parte vai estar para cá. E aí você tem que lembrar, que se você desenhar isso aqui, você vai ter 6 triângulos, equiláteros. Então todos os ângulos aqui são 60, tá? 60, 60, 60, e você pode brincar com isso. Consequentemente, aqui você vai ter um ângulo de 60, aqui você vai ter um ângulo de 60. E se você traçar o seu eixo, seu eixo tangencial aí, você vai ter 30 para cá e 30 para cá, tá? E a nossa velocidade de V vai estar para cá. Então eu vou desenhar essa velocidade de V aqui. Eu consigo decompor essa velocidade de V numa componente que aponta para o centro, tá? Que não vai mudar, e uma componente tangencial. Tá? Então, a velocidade, vou chamar aqui de essa velocidade de V, ela pode ser uma componente VT e uma Vn. Tá? E aí eu vou ter aqui o valor de Vn, se você desenhar um triângulo retângulo aqui, ele vai ser o cosseno de 60. Então, Vn vai ser igual a V vezes cosseno de 60. Tá? Então, a velocidade normal aqui vai ser o valor de V, que foi falado ser de 2, né? Cadê aqui? 2 metros por segundo. Tá? Então vai ser 2,00 vezes cosseno de 60, que é meio. Ou seja, Vn vai ser 1 metro por segundo quadrado. Metro por segundo. Tá? Então essa aqui é a velocidade que aponta para o centro. E ao mesmo tempo, você vai ter que o lado do hexágono é 10. Então, como aqui é uma chuva de triângulos equiláteros, tudo aqui vale 10.
Então, a distância de a O vale 10 também. Logo, o tempo de encontro, o tempo que demora para as partículas se encontrarem, vai ser igual a 10 sobre 1. Tá? O valor de 10 aqui tem uma precisão de uma casa decimal, tá? Então vamos respeitar isso daqui. Então, vai ser isso, que vai ser o próprio 10. Tá? E aí, nesse caso, enfim, dessa forma aqui. Tá bem? Então, esse é o tempo que demora para elas se encontrarem, 10 segundos. Tá? Agora, o tanto que elas percorrem, tá? O ΔS de cada partícula vai ser 2 vezes 10, que vai dar 20 metros. Tá? Então, todas as partículas aí, todas elas andam 20 metros, até se encontrarem no centro. Tá? Então, vamos lá. O que nos foi perguntado aí foi, após quanto tempo? Né? Então, o tempo e a distância percorrida por cada uma das partículas. Então, tempo é 10, né? E a distância é 20. Logo, isso aqui a gente chama na letra C, tá? Que é a resposta correta. E é uma questão muito clássica, tá? Você pode fazer depois isso aqui para um triângulo, um pentágono, enfim, dodecaedro, qualquer figura, vai ter isso. E você também pode ver outras questões parecidas no material que está no link em anexo, na descrição do vídeo. Tá? Então tem umas questões ali bem interessantes desse mesmo tema. Sugiro, caso isso seja de seu interesse, você passar lá e ver essas questões, tá bom? Então, paramos por aqui e espero ver você nos próximos vídeos. Até mais!